Bem-vindos e bem-vindas a este podcast. Aqui eu farei uma leitura de alguns capítulos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Estés. Este áudio será dividido em duas partes. A primeira será a leitura integral do conteúdo e na segunda eu farei um comentário das informações e assuntos que a Clarissa aborda na primeira parte. Na descrição deste áudio terá a minutagem exata da segunda parte, caso você queira adiantar o seu conteúdo. Eu sou a Lúcia Troina, eu sou arte-terapeuta, professora de arte, trabalho com espiritualidade, arte e terapias energéticas e convido a todos vocês para aprofundarmos no universo feminino selvagem. Trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos, página 359. Reassumindo o rio. A natureza da vida, morte e vida faz com que o destino, o relacionamento, o amor, a criatividade e tudo o mais se movimentem em coreografias amplas e selvagens, uma atrás da outra na seguinte ordem: criação, crescimento, poder de solução, morte, incubação, criação e assim por diante. A sabotagem ou a ausência de ideias, pensamentos, sentimentos é o resultado de uma corrente tumultuada. Eis como reassumir o rio. 1. Aceite o alimento para começar a limpeza do rio. Elementos contaminadores que perturbam o rio ficam óbvios quando a mulher rejeita elogios sinceros acerca de sua vida criativa. Pode ser que haja apenas um pouquinho de poluição, como no despreocupado: "Ah, como você está sendo simpático com esse elogio." Ou pode ser que os problemas com o rio sejam graves. "Ora, essa velharia." Ou "Você deve estar ficando louco." Além da atitude defensiva: "É claro que eu sou maravilhosa. Como você poderia deixar de perceber?" Todas essas expressões são sinais de um ânimo enfermo. Podem chegar coisas boas à mulher, mas elas são imediatamente envenenadas. Para reverter o fenômeno, a mulher treina a aceitar elogios, mesmo que a princípio ela dê a impressão de estar se jogando ao comprimento para dessa vez ficar com ele. Ela o saboreia e repele o ânimo maligno que quer responder: "Isso é o que você pensa. Você, na verdade, não sabe todos os erros que ela fez. Você não sabe como ela é chata." Assim por diante. Os complexos negativos sentem uma atração especial pelas ideias mais suculentas, pelas ideias mais maravilhosas e revolucionárias e pelas formas de criatividade mais extravagantes. Portanto, não há outra alternativa. Precisamos invocar um ânimo que haja com maior limpeza. E o mais velho deverá ser aposentado, ou seja, transferido para os arquivos da psique, onde deixamos arquivados impulsos e catalisadores vazios e dobrados. Ali, eles são transformados em artefatos em vez de agentes ou de emoção. Número 2. Seja sensível. É assim que se limpa o rio. Os lobos levam vidas imensamente criativas. Eles fazem dezenas de opções todos os dias, decidem de um modo ou de outro, avaliam distâncias,
concentram-se na presa, calculam as suas chances, aproveitam oportunidades, reagem vigorosamente para realizar suas metas. Suas capacidades de encontrar o que está oculto, de aglutinar intenções, de focalizar a atenção no resultado desejado e de agir em seu próprio benefício para atingi-lo são as exatas características necessárias para a realização criativa nos seres humanos. Para criar, é preciso que sejamos capazes de nos sensibilizar. A criatividade é a capacidade de ser sensível a tudo o que nos cerca, a escolher em meio a centenas de possibilidades de pensamento, sentimento, ação e reação, e a assumir tudo isso numa mensagem, expressão ou reação inigualável que transmite ímpeto, paixão e determinação. Nesse sentido, a perda do nosso ambiente criativo significa que nos encontramos limitadas a uma única opção, que fomos despojadas dos nossos sentimentos e pensamentos, ou que os reprimimos ou censuramos, sem agir, sem falar, sem fazer, sem ser. 3. Seja selvagem. É assim que se limpa o rio. O rio não começa já poluído. Isso é nossa responsabilidade. O rio não fica seco. Nós o represamos. Se quisermos lhe permitir sua liberdade, precisamos deixar que nossa vida ideativa se solte, corra livre, permitindo a vinda de qualquer coisa, a princípio sem censurar nada. Essa é a vida criativa. Ela é composta do paradoxo divino. Para criar, precisamos estar dispostas a ser rematadas idiotas, a nos sentar num trono em cima de um imbecil, cuspindo rubis pela nossa boca. Só assim o rio correrá e nós poderemos nos postar na correnteza. Podemos estender nossas saias e blusas para apanhar o que pudermos carregar. 4. Comece. É assim que se limpa o rio poluído. Se você tiver medo, tiver receio de fracassar, digo-lhe que comece já. Fracasse se for preciso. Recupere-se, recomece. Se fracassar de novo, fracassou. E daí? Comece novamente. Não é o fracasso que nos detém, mas é a relutância em recomeçar que nos faz estagnar. Se você estiver apavorada, qual o problema? Se você estiver com medo de algo, vá dar um salto para mordê-la. Então, pelo amor de Deus, resolva isso imediatamente. Deixe que seu medo surja e a morda para que você possa superá-lo e seguir adiante. Você irá superá-lo. O medo acaba passando. Nesse caso, é melhor que você o encare de frente, que o sinta e que o supere, do que continuar a usá-lo como pretexto para evitar limpar o rio. 5. Proteja o seu tempo. É assim que se eliminam os poluentes. Conheço uma pintora muito impetuosa nas Montanhas Rochosas que pendura o seguinte cartaz na porta de casa, quando ela está disposta a pintar ou a pensar: hoje estou trabalhando e não vou receber visitas. Sei que você pensa que isso não se aplica a você, porque você é o gerente da minha conta no banco, meu agente ou meu melhor amigo, mas se aplica sim.
outra escultora que conheço tem o seguinte cartaz pendurado no portão: não perturbe, a não ser que eu tenha ganhado na loteria ou que alguém tenha visto Jesus Cristo na rodovia de Old Taos. Como se pode ver, o ânimos positivo tem excelentes fronteiras. 6. Fique com ela. Como eliminar ainda mais a poluição? Insistindo para que nada se impeça de exercitar o ânimos, continuando nossas iniciativas que tecem alma e criam asas, nossa arte, nossos concertos e remendos psíquicos. Quer nos sintamos fortes, quer não, quer estejamos prontas, quer não. Se necessário, nos amarrando ao mastro, à cadeira, à mesa de trabalho, à árvore, ao cactus, onde quer que estejamos criando. Esses complexos negativos são eliminados ou transformados. Seus sonhos irão guiá-la no trecho final do caminho, quando você finca o pé de uma vez por todas e afirma: amo a minha vida criativa mais do que amo cooperar com minha própria opressão. Se maltratássemos nossos filhos, o serviço de assistência social viria bater às nossas portas. Se maltratássemos nossos animais de estimação, a Sociedade Protetora dos Animais viria nos afastar deles. No entanto, não existe nenhuma patrulha da criatividade ou polícia da alma para intervir se insistirmos em esfaimar nossa alma. Somos só nós mesmas. Nós somos as únicas a cuidar do self da alma e do ânimos heróico. É uma enorme crueldade regá-los apenas uma vez por semana, uma vez por mês ou mesmo uma vez por ano. Cada um deles tem seu ritmo circadiano. Eles precisam de nós e da água da nossa atividade todos os dias. 7. Proteja sua vida criativa. Se você quiser evitar a fome da alma, a alma faminta, chame o problema pelo seu verdadeiro nome e trate de consertá-lo. Pratique suas atividades todos os dias e então não permita nenhum homem, mulher, parceiro, amigo, religião, emprego ou voz resmungona venha forçá-la a passar fome. Se necessário, arreganhe os dentes. 8. Forge seu verdadeiramente. 8. Forge seu verdadeiramente. 8. Forge seu verdadeiro trabalho. Construa aquele abrigo de carinho e conhecimento. Transfira sua energia de um lado para o outro. Insista em atingir um equilíbrio entre a responsabilidade prosaica e o êxtase pessoal. Proteja a alma. Insista numa vida criativa de qualidade. Não permita que seus próprios complexos, sua cultura, os dejetos intelectuais ou qualquer papo furado, político, pedagógico, aristocrático ou pretensioso lhe roubem essa vida. 9. Ofereça alimentos para a vida criativa. Embora muitas coisas sejam boas e nutritivas para a alma, a maioria recai num dos 4 grupos básicos de alimento da mulher selvagem: o tempo, a sensação de integração, a paixão e a soberania. Faça estoque deles
eles mantêm o rio limpo. Quando o rio estiver novamente limpo, ele estará livre para correr. A produção criativa da mulher aumenta e daí em diante continua em ciclos naturais de aumento e redução. Nada será enlameado ou destruído por muito tempo. Quaisquer agentes de contaminação que ocorram naturalmente serão neutralizados com eficácia. O rio volta a ser nosso sistema de realimentação, um sistema no qual penetramos sem medo, do qual podemos beber sem preocupação, junto ao qual podemos tranquilizar a alma atormentada da La Chorona, curando seus filhos e os devolvendo para ela. Podemos então desmontar o mecanismo poluente da fábrica e instalar um novo ânimos. Podemos viver nossa vida como desejarmos e como nos for conveniente, ali ao lado do rio, com nossos filhinhos no colo, mostrando-lhes seu reflexo na água limpíssima. Capítulo 10. As águas claras, o sustento da vida criativa. Eu acabei de ler a página 539, a parte do Reassumindo o Rio. É um texto final do capítulo onde ele vai trazer uma síntese de todos os temas abordados. Ela vai trazer orientações para que o nosso rio se despolua e principalmente para que esse rio permaneça limpo. Quando a Clarícia traz a apologia do rio a partir de um conto, em que o conto ele vai abordar um relacionamento com o masculino e o feminino, e a partir desse contato de um homem e uma mulher que tiveram filhos e que esses filhos nasceram de uma forma poluída, a partir de valores e conceitos poluídos. A partir dessa observação desse rio, ela faz uma analogia à nossa vida criativa. Esse rio como uma representação do nosso potencial criativo e da nossa permissão em continuarmos a sermos uma pessoa criativa. Da nossa psique, os poluentes que permitimos que poluem a nossa psique, algo que vem de fora, e também do nosso processo criativo. Aqui, quando eu falo de criatividade, de criação, potencial criativo, eu não estou somente me referindo dentro das minhas habilidades artísticas, mas enquanto ser humano, eu tenho dentro de mim esse potencial de criação. Todos nós somos criativos. Todos nós criamos, todos nós utilizamos a nossa criatividade para com que facilite as nossas execuções de tarefa no nosso cotidiano. É algo inerente ao ser humano. Não é uma preciosidade das pessoas que possuem talentos artísticos. Mas a criatividade ela é utilizada e deveria ser utilizada em todas as áreas da nossa vida. É uma potencialidade que nós temos de fazer as coisas que realizamos no nosso cotidiano de formas diferentes, de explorar, de permitir, de tentar algo novo. Quanto mais nós tentamos algo novo, estamos dando vazão para a nossa criatividade
e principalmente o nosso potencial criador. E aqui no livro E para as Mulheres, estamos dando vazão à nossa vida criativa. Não há no mundo um ser mais criativo que as mulheres. As mulheres possuem dentro de si, em vários âmbitos, a criação. São elas que permitem que algo novo aconteça. Sim, mesmo que tenhamos um agente externo, ou seja, na concepção de um bebê em que há um fator externo para se unir à nossa potencialidade e assim permitirmos que essa vida cresça, se desenvolva e nasça a partir de nós. Dentro deste mesmo capítulo, ela vai abordando vários fatores referentes à história. E aqui eu peguei o final para que a gente possa, de uma certa forma, trazer esse passo a passo que ela fala no áudio, que ela traz no livro, esse passo a passo para a gente conseguir despoluir aquilo que já está poluído em nós e que muitas vezes não percebemos o impacto grandioso que está acontecendo em nossa vida como um todo. Então ela vai trazendo a questão do veneno no rio, a questão do rio em chamas, que num outro podcast eu vou abordar essa parte, porque vai trabalhar bastante o ânimos, bastante essa parcela masculina nossa, que permite ou não que algumas coisas aconteçam em nossa vida. E quando ela fala em reassumir o rio, é tomar posse de mim mesma, é permitir que eu seja o agente controlador daquilo que afeta ou não a minha vida, minha psique, as minhas emoções. E aqui eu vou trazendo, como foi no próprio áudio, na leitura, o passo a passo. Então, como ela traz aceite o alimento. O alimento, muitas vezes, ele vem de fora. É algo que nos é trazido. E aqui, como um exemplo, ela traz os elogios. E eu acrescento, como também os presentes, os recebidos, como a gente menciona hoje. Nós, mulheres, não sabemos receber. Nós estamos muito acostumadas num processo de dar, de doação, de oferta. E quase sempre paramos para observar que estamos recusando, principalmente da vida. Muitas vezes, em muitas situações, as mulheres chegam até mim reclamando de que não estão recebendo valores monetários suficientes, de que tem poucos clientes, de que o salário é baixo ou o marido não dá atenção. Mas na grande maioria essas mulheres não estão se abrindo em todos os sentidos, em campo vibracional, em campo emocional, na prática, na atuação no cotidiano para receber. Quando algo vem de fora, é acionado na hora uma crença de não merecimento, de que eu não posso aceitar. Quando vem um elogio, as mulheres, na grande maioria, digo aquelas que ainda não se trabalharam, aquelas que estão com o rio poluído. Quando vem algo de fora, elas na hora rejeitam,
elas não aceitam, elas não acreditam, muitas vezes acham que é mentira, zoação, mas elas não param para observar que aquele elogio vindo de uma mulher, de um homem, é sincero. Nem sempre o que nos é ofertado está poluído. E a gente na hora barra, na hora não recebe. E quando a gente deixa entrar, a gente nega com algumas frases e palavras, não precisava, não se incomode. Poderíamos apenas dizer obrigada, gratidão, estou grata. E quando a gente vai olhando e percebendo que muitas vezes é uma manifestação, a Clarissa traz, do nosso ânimos não bem curado e trabalhado, onde o nosso ânimos não age de uma forma correta. No próximo podcast eu vou trazer com maior clareza aprofundamento do tema ânimos, do que ele traz e impacta em nossa vida. Mas aqui de uma forma breve, para que haja uma compreensão, eu vou trazer que o ânimos, ele é uma força que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa no mundo. Ele tem um objetivo de ajudar as mulheres a expor os seus sentimentos, os seus pensamentos de uma forma mais concreta, mais cognitiva, mais estruturada. A mulher em instinto, ela é muito mais emocional. Mas quando dentro de nós temos essa parcela masculina, esse arquétipo que permite uma proteção nossa, quando esse ânimos, ele é um ânimos poderoso, curado, de uma estrutura forte, ele faz com que essas barreiras sejam protegidas e aquelas que precisam ser eliminadas sejam eliminadas. O 2, ela traz como seja sensível. Para criar é preciso que sejamos capazes de nos sensibilizar. Esta é uma frase, é um conceito que eu trabalho muito dentro dos meus atendimentos, dos conteúdos que eu ofereço aqui. Como professora de arte e aprofundando como arte terapeuta, eu valorizo imensamente a sensibilização, a transfiguração do nosso olhar para algo além. A gente só consegue ver o mundo de uma forma diferente, perceber as nuances que estão ao nosso redor quando a gente se sensibiliza. E aqui a Clarissa traz que essa necessidade também de sensibilização vai nos auxiliar no nosso processo criativo. Então, quando eu me desconstruo daquilo que é concreto, que limita, que possui forma, para trazer todo o sensível, para desconstruir dogmas e julgamentos e valores que estão preconcebidos e que eu tiro essas camadas de mim, do meu olhar, da minha percepção, eu consigo perceber para além daquilo que me é visível. E aí sim eu consigo criar. E eu vou me realimentando entre a minha criação e sensibilização. Porque o criar também permite se sensibilizar. Quando toca a alma, quando faz sentido. E é nesse ponto que, dependendo do grau de atuação que nos permitimos atingir, a gente acessa um divino e sagrado
a níveis transcendentais. Então, o processo de criação, ele não se limita, volto a dizer, dentro da arte. O processo de criação é muito além da arte. E quando ela traz a perda do nosso ambiente criativo, é quando a gente não se coloca e se permite ter estes momentos de criatividade, de exploração, sem a intenção de resultado. Aqui a criatividade não busca um resultado final estético, mas sim explorar, permitir fazer diferente, mesmo que eu não saiba o resultado final, porque não é este o objetivo. Faço um parêntese para deixar claro que a arte-terapia trabalha dessa forma. Não há uma busca de resultado. Quando a gente busca resultado, a gente está muito mais trabalhando com a arte-educação, com os processos, com as regras, com as normas, com as técnicas. Quando a gente transcende a isso pelo simples fato de explorar, de experiência estética, do fazer, permitindo-se ao processo e sem saber o que vai acontecer no fim, eu estou num processo da arte-terapia, onde há sim regras, onde há sim técnicas, mas eu deixo-me ser surpreendida. E aí ela traz o 3, seja selvagem, porque nós nascemos mulheres e pessoas criativas. Somos nós que permitimos ao longo da nossa vida deixar de lado as nossas criações. E quando a gente se afasta disso que é tão natural a nós, vamos nos sentindo fragmentada, nos sentindo sem o nosso poder pessoal. Porque quando a mulher cria, quando ela faz, quando ela realiza, ela se sente poderosa. E aqui eu trago em todos os âmbitos. Volto a dizer, não é somente dentro da parte artística, artesanal, mas quando a mulher dedica na própria vida a criar formas diferentes, a explorar movimentos diferentes, ela está explorando essa vida criativa, ela está explorando a permissão do seu rio ser limpo e despoluído. Então ouse, experimente errar. E aqui a gente vai para o 4, que é comece. Muitas vezes a gente tem um receio de começar, mas depois que a gente se coloca no movimento da ação, percebe o prazer, percebe a nossa curiosidade de saber o que vai acontecer logo em seguida. E se eu fizer diferente? E se eu colocar mais um pouquinho disso, mais um pouquinho daquilo, ou ir por um caminho diferente, trazer um estilo de roupa diferente? Se eu fizer o meu movimento, cantar, dançar, me pronunciar e expressar de uma forma diferente, isso tudo vai trazendo esse potencial. Mas muitas vezes aquilo não dá certo. Aquilo que eu tentei fazer não dá certo. Vocês que estão me ouvindo, quantas vezes dentro da cozinha, para aquelas que cozinham ou tentam se arriscar no mundo da culinária, a gente tenta fazer alguma coisa,
tenta fazer uma receita nova ou inventa uma receita da cabeça porque viu lá um tempo atrás na internet ou uma amiga falou e nós não tínhamos todos os ingredientes, mas mesmo assim a gente arrisca, mesmo assim a gente começa. Mas no meio do caminho algo dá errado, algo não sai como pensávamos, como queríamos. O resultado é aquela receita não tão gostosa. Muitas vezes a gente não tenta de novo, a gente não recomeça, a gente deixa para lá e apenas diz, não deu certo. Ou eu não sirvo para a cozinha, eu não sirvo para a culinária, eu não tenho uma mão boa para plantar, eu não sei desenhar. Mas aqui, Clarissa sugere que mesmo não dando certo num primeiro momento, ou seja, correspondendo às nossas expectativas, que ainda assim nos permitimos tentar novamente. Que não seja pelo mesmo caminho, que não seja a mesma receita, mas ainda assim tentar outras receitas, tentar plantar novamente, tentar uma técnica nova artística. Se eu não sei desenhar, quem sabe a escultura, quem sabe a gravura, quem sabe a manipulação na madeira, e eu vou fazer relevos, ou teatro, ou a dança, ou o canto. Há infinitas possibilidades. Mas as mulheres, elas têm uma relutância em recomeçar, e é isso que as fazem estagnar. Eu não quero mais, eu deixo de lado. Mas quando estamos optando por deixar assim, estamos acionando a nossa criança e adolescente mimada em que não quer tentar novamente. E que acredito que não sou e não sirvo para aquilo. Quando temos a nossa criança curiosa e esperta, a gente tenta de novo. E quando temos nossa adulta, compreendemos que aquilo foi apenas uma experiência e que expectativas servem apenas para a nossa frustração. E que tentar apenas pelo fato de tentar já faz com que a gente exercite a nossa vida criativa. 5. Proteja o seu tempo. Proteger o tempo é destinar na nossa rotina, na nossa vida, mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tenhamos toda a nossa agenda cheia, é destinar o nosso tempo de criação. Esse é o meu momento. Clarissa traz nesse item 2 exemplos de uma escultora e uma pintora que colocam algo no portão afirmando: não quero ser interrompida, não importa quem você seja. De um tempo para cá, eu comecei a fazer esse movimento de me deixar, de me permitir ter este momento de criação, onde eu me desligo de tudo. O fato de ter esse podcast e de ele ser apenas falado, vem dessa necessidade dos meus momentos de criação, onde eu estou desenhando, pintando, entregue aos meus movimentos artísticos, seja lá o que ele for no momento, em que apenas eu quero escutar algo. Eu não estou com a visão disponível. Muitas vezes fico em silêncio, mas às vezes é o dia inteiro e eu gosto de ouvir alguma coisa. Então, nesse movimento, e acreditando que muitas outras mulheres estarão com as mãos ocupadas, mas os ouvidos abertos, que veio a proposta de ser apenas áudio. Então, nesse momento que a gente coloca esse limite,
que a gente coloca esse respeito por nós, pelo nosso tempo. Sei que aqui muitas estarão pensando: Lúcia, mas eu tenho filhos, eu tenho marido, eu trabalho, eu sou multitarefas, eu não tenho tempo para mim. Para que a gente queira que o nosso rio seja despoluído, é necessário e urgente ter este tempo. Muitas vezes nós temos um tempo, só que a gente não coloca qualidade nesse tempo. A gente deixa a cabeça vazia, fica no celular, fica desconstruindo também nos streamings. Mas se a gente dedicar, a gente vai perceber que esse movimento faz com que, na verdade, eu me sinta ainda mais energizada, ainda com mais ânimo e vontade de realizar todas as minhas tarefas. É como um exercício físico criativo, que a gente pratica o exercício físico para que o corpo se sinta animado, saudável, íntegro. Quando a gente permite nosso processo criativo, a nossa vida criativa, estamos dando a mesma oportunidade de energização a partir dessas atividades. E é uma escolha, como tudo na vida. A gente escolhe o estilo de vida, como nos comportamos, o que comemos, quem amamos e como permitimos sermos amadas. Fica com ela, é o número 6. É finque o pé, amo a vida criativa e não a opressão, onde eu aceito e defendo esse meu espaço, é o meu tempo sagrado, é a minha forma de conexão e disso eu não abro mão. Mas para isso é preciso que seja todos os dias. Não deixe para criar uma vez por ano, a cada 15 dias, uma vez no mês. Tire pequenos minutos diários para que você exercite esse seu tempo criativo. Se permita a isso. Ela traz como 7, proteja a vida criativa. É colocar esses limites, é dizer não. Eu bato o pé e daqui não saio. Não há, é inegociável. Como 8, ela traz, forge seu verdadeiro trabalho, a vida criativa de qualidade. Com o tempo, a gente sente falta se não tem esse momento. A alma pede aquele momento de solitude, de integração, de experimentação, de colocar para fora aquilo que há bem no fundo da nossa alma. É quando a gente permite dizer quem a nossa alma é sem julgamentos. A gente apenas deixa sair. Todo esse processo criativo eu não preciso mostrar, eu não preciso expor em galerias, mas não quer dizer que eu não possa. É deixar que este movimento aconteça. E como 9, ela traz, ofereça alimentos para a vida criativa. Esses alimentos é o tempo, a sensação de integração, a paixão e a soberania. O tempo é valorizar e entender o tempo. No outro podcast eu falei sobre os nossos ritmos e entender que quando há um ritmo, um tempo de pausa, um tempo mais longo de espera, nós podemos nos dedicar à nossa vida criativa. Caso você tenha uma vida muito turbulenta, com muitas atribuições, permitir que esse tempo é sagrado, é o meu tempo. A sensação de integração é o pertencimento, essa necessidade que todos nós temos de pertencer e integrar. Todas nós mulheres
Gostamos de estar com outras mulheres, nós precisamos disso. Mas ao longo da história fez-se necessário nós acreditarmos que as mulheres eram competitivas e que uma estava contra a outra. A energia masculina é competitiva, a energia feminina é de apoio, de auxílio, de empatia e compreensão. É isso que as mulheres precisam trazer para as suas vidas. É isso que nós, mulheres, precisamos exercitar na nossa vida. O nosso trabalho com o sagrado feminino é trazer essa compreensão de auxílio mútuo, de sem julgamentos, de empatia, de acolhimento e nutrição. A paixão, quando tudo que fazemos com paixão torna tudo mais gostoso, tudo muito mais alegre, traz sentido à nossa vida. Esse projeto, eu estou muito encantada e apaixonada, porque foi algo que eu gestei e que queria há muito tempo. Realizar esses podcasts está sendo um exercício da minha paixão. Falar sobre os temas os quais sou apaixonada, que me ama e me encanta a minha alma. E a soberania. Soberania é nós mulheres compreendermos que somos deusas encarnadas e que estamos sentadas no nosso trono de direito, porque somos rainha. Mas para que a gente consiga colocar essa soberania na prática, a gente precisa aceitar essa soberania em nossa vida. Quando a gente compreende que somos dona do nosso próprio território, rainha do nosso próprio reino, quando a gente toma posse disso, a gente consegue manifestar e ordenar aquilo que queremos e não queremos em nossa vida. É um resgate do nosso feminino, é um resgate do nosso poder pessoal e principalmente um resgate do nosso rio despoluído, do nosso rio limpo. É a volta do fluxo normal da nossa vida criativa e do nosso rio. Esse foi o comentário desse nosso segundo podcast do trecho do capítulo 10, da página 539. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam acompanhando. Coloquem aqui nos comentários dicas, sugestões, se gostariam que tivesse esse tipo de podcast com outros livros, e contem também para mim a experiência que vocês têm com a própria vida criativa. E vamos trocar aqui juntas as nossas experiências. Gratidão infinita pela presença de vocês e um até breve.